Olá, tudo bem? É muito bom estar com você. Seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e estou aqui para um breve comentário com você sobre um tema muito importante: os valores na família e como resolver o conflito entre gerações. As famílias são compostas, muitas das vezes, por três gerações bastante diferentes, porque nós nunca tivemos tanta mudança, porque o mundo ele sempre mudou, mas nós nunca tivemos mudanças tão rápidas como nesses últimos 50, 100 anos. Então as mudanças foram muito rápidas e nós temos dentro de uma mesma família três gerações bastante diferentes. E isso gera conflitos. E eu gostaria de comentar um pouco com você como que nós podemos trabalhar esse conflito e como que nós podemos aprender em meio a essas diferenças. Porque as diferenças nos ajudam a aprender muito mais do que nós imaginamos. Então vem comigo, vamos comentar um pouco sobre esse conceito que é muito, mas muito interessante mesmo. Primeiro nós vemos aí que a família é o lugar onde se criam doenças psíquicas e psicossomáticas, e também é ela a primeira rede de apoio que preserva de adoecer. Então nós vemos aí que é dentro da família que as doenças elas acontecem mais. É dentro da família que surgem a maioria das doenças, principalmente psíquicas e psicossomáticas, entendeu? É dentro da família que surgem essas doenças. Só que é interessante também que é dentro da família que nós podemos conseguir a cura da maioria das doenças. Então percebam o quão importante é a família, porque é nela que nós recebemos a maioria de tudo aquilo que nós somos, tanto para o lado bom como para o lado ruim, é na família. Hoje nós vemos dias que existe uma preocupação tão grande com a questão da escola, e essa preocupação ela deve sim acontecer, devemos se preocupar com o que está acontecendo com as nossas escolas. No entanto, o problema maior que nós temos é dentro das nossas famílias. Então, nós possamos refletir um pouco sobre o nosso comportamento em família. Será que nós temos auxiliado e beneficiado aos demais? Ou será que nós temos sido também aqueles que têm trazido os prejuízos também? Então é na família que nós podemos adoecer, mas é na família que nós podemos também se proteger de adoecer. Mas vamos em frente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Uma convivência pacífica e agradável é possível entre diferentes gerações. Como eu disse de início, é possível sim viver uma convivência pacífica entre gerações diferentes. E o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: quando depender de você, se for possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Existem momentos, irmãos, que é difícil, dependendo da pessoa, é difícil de conseguir ter paz e conseguir viver em harmonia. Mas quando depender de você, tenha paz com todos. Não seja essa pessoa que dificulta a harmonia. Não seja essa pessoa que coloca empecilho na convivência familiar. Mas seja sim essa pessoa que traz harmonia para o lar. Seja essa pessoa que, quando depende de você, consegue ter paz com todos que estão à sua volta. E vamos mais adiante. Em uma família, várias gerações estão presentes: avós, pais, filhos e netos. Isso significa a presença de variados pensamentos, conceitos e valores. Então nós vemos aí que nós falamos de 4 gerações. Então nós vemos conceitos e valores diferentes um dos outros. E nós vamos comentar um pouco sobre essa questão desses valores, quem está certo, quem está errado. Muitas das vezes eu costumo brincar. Um problema sério que acontece no casamento, isso é praticamente 100%,
Eu sempre brinco quando trago essa palestra, qual é o lugar certo de se colocar a toalha depois do banho? Se eu perguntar para um homem, uns 80 a 90% vão dizer que o lugar certo é em cima da cama. Normalmente é o que acontece, principalmente no início dos casamentos. Toma banho e joga a toalha em cima da cama. Se eu perguntar para a mulher, não, é correto, é pendurar no banheiro, ter o lugar certo para organizar. E muitas das vezes, irmãos, o certo é estar organizado, tudo bem. Mas talvez uma coisa tão simples como essa traz conflito tão grande. Muitos casamentos se abalam por causa de conflitos coisas tão pequenas. Então percebam, irmãos, que na convivência existem coisas insignificantes que tem como você passar por cima e evitar o problema, tá certo? Os valores na família. O que são valores? Valor é algo desejável ou útil. As pessoas valorizam o que desejam, necessitam ou consideram interessante. Nós temos aqui então os valores. O que as pessoas valorizam? É aquilo que eu acho importante para mim, aquilo que eu acho interessante para mim, é isso que eu vou valorizar. Nós vemos uma representação aí de quando os portugueses chegaram ao Brasil. É tão interessante que naquela época os portugueses perceberam que tinha muito ouro no Brasil. Entre muitas outras coisas, nós vemos a madeira, o pau-brasil e várias outras coisas, existia também bastante ouro. E para o índio, o ouro não tinha valor algum, era algo que não tinha valor. Agora o que acontece? Os portugueses trouxeram lantejola e trouxeram também espelho, nós vamos ver aí na imagem o espelho. E para o índio aquilo era algo fantástico, era um espelho onde ele via a imagem dele. O que acontece? Então o índio, ele trocava uma quantidade grande de ouro por um espelho. Por quê? Porque para ele o ouro não tinha valor, o que tinha valor era o espelho. Então percebam como que o valor ele depende muito de como eu olho para as coisas. Então dentro de cada geração existem coisas que são mais valorizadas e existem coisas que são menos valorizadas. Então nós vamos analisar um pouco hoje sobre essa questão de alguns valores. Nós vemos aí que objetos valiosos, árvore, uma porção de terra, uma cadeira, um carro, um computador, uma obra de arte, um livro, um tapete, um móvel de casa, uma roupa, etc. Será que isso realmente é algo que tem valor? Não, isso tem preço, mas não tem valor. Alguém certa feita diz que tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Nós vemos que tudo isso aí é coisa que tem valor, é coisa que com dinheiro você compra, mas são coisas que na realidade tem muito preço, mas será que realmente vale a pena? Muitas pessoas matam ou morrem por causa desses objetos, coisas que se passam com o tempo, coisas que rapidamente deixam de ser valorizado. Atos humanos valiosos. Existem alguns atos que realmente são valiosos. Quais são eles? Ato moral, político, jurídico, cívico, econômico e etc. Então nós vamos ver que existem atos que realmente são valiosos. A questão moral, de que forma que eu ajo moralmente, politicamente, a justiça, de que forma. Tanto é que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, de praticar a justiça, entendeu? Então existem alguns atos que são valiosos, de que forma que eu trato a outra pessoa, de que forma que eu sempre digo o seguinte, que se todos nós tratássemos o outro da forma que nós queremos ser tratados, tudo seria muito diferente. Mas vamos ver aqui, existe um processo sociológico de mudança cultural comum a todas as culturas em todas as gerações. Inovação. Alguém inventa algo, mostra seus valores e suas vantagens, normalmente é algo que vem para tomar o lugar de outra coisa. Aí nós vemos a máquina de escrever e o computador. Se você voltar 50, 60 anos atrás, você vai ver que a máquina de escrever era algo que tinha uma utilidade muito grande. Era algo que
era muito importante. Mas nós vamos ver hoje, a máquina de escrever foi para o museu, ela perdeu o seu valor, por quê? Porque outra coisa tomou o seu lugar, sabe? Vamos pensar um pouco. Quantas coisas que para nós tinha tanto valor e dali a pouco perdeu aquele valor, já não tem mais aquela importância para nós. Por quê? Porque outra coisa veio e nós temos aquilo como mais importante, como mais valioso para nós. Então percebam-se o que eu quero trazer aqui, que muitas coisas ela tem um valor passageiro para nós, tem uma importância passageira, quer dizer, é algo que hoje é importante, amanhã já não é mais. Hoje tem valor, amanhã nós já não valorizamos mais, porque surgiu outra coisa que tem mais valor. E hoje os valores, eles passam muito rápidos. Nós vamos ver que a pessoa, ela compra um celular novo lá na loja, é algo tão chique, tão assim, de repente ele chega em casa e já tem propaganda de outro, mais novo. Aí ele já quer aquele outro, porque aquele ali já não é o mais novo, já não tem tanta importância, já não tem o mesmo valor. Então percebam que muitas coisas são de valores supérfluos. São coisas que não tem o porquê você buscar conflito. É isso que eu quero trazer para a nossa meditação aqui, para o nosso olhar. É que tem muita coisa que não tem necessidade de você se preocupar tanto, brigar e você causar tanta polêmica por algo que dali a pouco não vai deixar de ter valor. Agora nós vamos comentar um pouco sobre valores imutáveis. Valores que não podem ser mudados. Faça bom uso das diferenças. Se você puder entender a posição do outro apenas como uma posição diferente, nem melhor, nem pior, a vida familiar ficará mais fácil e também mais rica e simples a convivência. Então aqui é interessante quando nós analisamos esse olhar de fazer um bom uso das diferenças. Quando você olha que a diferença entre você e o outro não é melhor e nem pior, são simplesmente diferenças. Muitas das vezes por causa da forma da criação, por causa do período em que você conviveu, o ambiente em que você conviveu, mas não é pior e nem melhor que você. Então quando você faz bom uso dessa diferença, você vai perceber que pode-se ampliar um leque e todos são beneficiados. Você é beneficiado e a outra pessoa também é beneficiado. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente dentro do nosso lar, dentro da igreja, em sociedade. Viver em sociedade é isso, porque nós aprendemos sempre com o outro, nós aprendemos sempre com aquilo que é diferente, porque aquilo que é semelhante nós não aprendemos, nós já sabemos. Agora, quando nós nos deparamos com o diferente, nós ampliamos o leque de conhecimento. Então, faça bom uso das diferenças. Mas vamos lá, os valores, de modo geral, podem ser valores positivos, são aqueles que se alinham com os valores bíblicos. Valores negativos, a desonestidade, a violência, o preconceito. E valores neutros, qual pé devo calçar primeiro, o direito ou o esquerdo? Então vamos começar aqui falando desses valores, são 3 tipos de valores, pelos valores neutros. Muitas pessoas brigam e causam conflitos por valores neutros. Valores neutros é aqueles que eu já comentei ali atrás. São valores que não tem necessidade. Por exemplo, eu vou levantar aqui, pé que eu devo colocar primeiro no chão, o direito ou o esquerdo? Qual camisa que eu devo vestir, essa ou aquela? Entendeu? Onde a toalha deve ficar, aqui ou ali? Às vezes são valores que para um é importante, para o outro já não é a mesma coisa. Então é importante relevar. Talvez para mim é tão importante aquilo, mas é algo tão insignificante, algo neutro. Não tem necessidade de brigar ou causar conflito por causa dessas coisas. Então é muito importante que a gente saiba que esses valores são neutros. E muitas das vezes nós vemos hoje brigas entre pais e filhos, às vezes por coisas tão pequenas, às vezes um corte de cabelo, uma camisa, algo tão básico que tem como se relevar e muitas das vezes traz esse conflito tão grande, porque daí o pai fala, ó, na minha época era assim. Será que na nossa época nós éramos tão perfeitos como nós queremos que os nossos filhos e os nossos netos sejam? Muitas das vezes não, mas às vezes também nós temos medo que eles cometam os erros que nós cometemos.
mas isso pode acontecer e muitas das vezes vai acontecer, porque às vezes é no erro que eles vão aprender a acertar. Nós queremos evitar que eles errem, mas isso é impossível. Então, não cause conflito por causa de coisas muitas das vezes pequenas, coisa que na minha época, entendeu? Não estou falando aqui sobre pecado, e nós vamos falar mais acima, mas eu estou falando aqui sobre esses valores neutros, certo? Sobre coisas que são tão banais e tão pequenas, e que às vezes nós temos como algo como regra, e nós queremos brigar com filhos, brigar com netos, entendeu? Então temos que tomar bastante cuidado com esses valores neutros, porque isso aí são coisas que não deve causar conflito. Mas o que acontece entre essas gerações que nós comentamos? É importante que cada um respeite o outro. Se existe algo que eu sei que o meu pai não gosta, eu vou evitar para não deixar ele triste. Se existe coisas que eu sei que se eu proibir meu filho, eu vou causar problema e não é pecado, eu posso deixar ele fazer. Vamos ter um meio termo e saber equilibrar essas situações quando se fala em valores neutros. Agora, existem os valores negativos, a desonestidade, a violência, o preconceito. Esses são valores negativos. Isso sempre vai ser errado. Não existe aquela questão de que os fins justificam os meios. Não, eu fiz errado aqui, mas é por uma boa causa lá na frente. Muitos pais fazem isso e não querem que os filhos sigam o mesmo exemplo. Mas devemos tomar bastante cuidado, porque esses valores negativos, esses nós devemos evitar. Vamos ser perfeitos de forma alguma, mas vamos procurar sempre fazer o nosso melhor. E quando se tratar de valor negativo, nós devemos bater o pé, nós devemos sim ser mais rígidos, nós devemos buscar sim que não pode acontecer. Eu jamais devo permitir que os meus filhos sejam desonestos, mas eu também não devo ser desonesto. Eu jamais devo permitir que meus filhos tenham preconceito, porque vocês já observaram que nenhuma criança nasce com preconceito, nenhuma criança nasce criticando o preto, o branco, o gago, o alto, o baixo, de forma alguma. Isso aí a criança aprende diante da convivência. O preconceito ele é criado, tanto é que você já parou para analisar o que significa a palavra preconceito? É um conceito antecipado de alguma situação. E o preconceito, ele é algo muitas das vezes cultural, é algo que nós recebemos de pais, de tios, de amigos, de professores, e muitas das vezes nós criamos preconceitos diante de alguma situação. Então o preconceito, a violência, também a desonestidade e várias outras coisas, esses são valores que nós não podemos aceitar, nós não devemos admitir e devemos sempre ir contra. Mas esse contra sempre respeitando o outro, tentando mostrar para ele que aquilo não está certo. E outra coisa, e principalmente mostrar com o exemplo. Porque uma coisa que nós vemos muito no nosso dia a dia são pessoas que não dão o exemplo e querem cobrar. Então, como eu disse, nós não somos perfeitos, mas vamos dar o exemplo e vamos ensinar que os valores negativos, eles não podem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa ética e a nossa vivência diária. E por fim, temos os valores positivos. O que são valores positivos? Valores positivos são aqueles que se alinham com a palavra de Deus, são os valores bíblicos. Então tudo aquilo que a Bíblia ensina que nós não devemos fazer, e tudo aquilo que a Bíblia ela fala que é o que nós devemos fazer, nós devemos sim fazer. Para nós conseguirmos compreender bem esses valores, eu me lembro de um filme que nós assistimos, e ele é baseado em um livro que diz o seguinte: em seu lugar, o que faria Jesus? Então, quando nós olhamos a vida de Cristo, a vida dos apóstolos, nós vamos aprender o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Ali nós vamos aprender bastante sobre quais são os valores positivos, que é aquilo que nós devemos fazer, e também vamos aprender sobre os valores negativos, que é aquilo que nós não devemos fazer. Fora desses dois, nós vamos ver muitos valores neutros, que é aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, que não vai influenciar em nada. Os verdadeiros valores da vida.
O que é bíblico, nenhuma cultura pode derrubar ou superar, não importando a geração. Eles são absolutos e permanentes, válidos para qualquer época. É aquilo que eu acabei de dizer. Então, os valores bíblicos, eles são permanentes. Em qualquer época, em qualquer família, nós devemos manter firme, nós devemos seguir esses valores que são muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. É interessante, como eu já disse anteriormente, se todos nós procurássemos andar e fazer aquilo que a Bíblia ensina, buscar os valores positivos, tenho certeza que nós seríamos muito melhor, o mundo seria muito melhor. Por quê? Nós vivemos em um país onde o evangelho cresce, as igrejas aumentam, estão superlotadas, mas nós não vemos um Brasil mudado no seu comportamento. Falamos sobre a corrupção na política, mas nós vemos a prática da corrupção no dia a dia por várias pessoas. Então é muito importante que nós busquemos a Deus e procuremos cada dia mais os valores positivos. Assim tenho certeza que nós vamos viver de uma forma muito melhor. A família que deseja que todos sejam réplicas um dos outros e não assimilam as diferenças, acaba obstruindo o crescimento de todos. Aqui é muito importante, irmãos, quando nós falamos em família, é muito comum nós queremos que a outra pessoa seja semelhante a nós. Nós queremos que a esposa, o esposo, os filhos ajam da mesma forma que nós agimos, sejam da mesma forma que nós somos. Isso está errado. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de nos desenvolver e também atrapalhamos o desenvolvimento de toda a família, porque nós somos diferentes e essa diferença é que faz a família ser completa. É essa diferença que nos completa, é essa diferença que nos ajuda a caminhar. Então, é muito importante que nós tenhamos esse olhar de não querer que o outro seja igual a nós, mas que nós possamos saber trabalhar a diferença um dos outros, e tenho certeza que a nossa família ela será muito melhor. E por fim, o salmista no Salmo 127 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diante de tudo isso que nós comentamos, nós podemos fechar dizendo o seguinte: tudo isso é muito importante na convivência. Nós aprender a olhar a diferença do outro, saber separar quais os valores que são realmente importantes e aqueles valores que nós podemos abrir mão para uma boa convivência. Então, diante de tudo isso que nós aprendemos aqui, é importante saber que se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver na direção, nada disso vai valer a pena, nada disso vai se concretizar, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem nos conduz. E se nós queremos uma família que realmente seja uma bênção, é importante que a gente permita que Deus, Ele dirija os nossos passos e que Ele abençoe a nossa família. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.